hoje, no mês de março, nós estamos promovendo esse debate para analisar como o PT tem se colocado nesta perspectiva das políticas de inclusão, de combate à violência, desigualdade em relação às mulheres, política de gênero. Nós morávamos no mesmo bairro e lutávamos por moradia, por transporte. Então, a luta sempre foi para fazer avançar a organização popular, a organização da classe trabalhadora. E aí eu vou entrar em um ponto que é muito importante. A classe trabalhadora tem é uma questão de gênero, são homens e mulheres. A mulher era confinada, né, aos serviços domésticos. É claro que na Segunda Grande Guerra muitas mulheres foram trabalhar e no Brasil, a partir dos anos 60, muitas mulheres começam a trabalhar também em fábrica, né, a mão de obra. Mas dentro da ideologia dominante, lugar de mulher era no privado, dentro de casa. Lugar de homem, no público. Que a primeira questão que nós temos que discutir é o desafio dessa sociedade neoliberal, capitalista, machista, racista, patriarcal e conservadora. Eu cansei de ver pais dizer assim, lá em casa sou eu, minha mulher, minhas filhas, todas vão votar. O voto de cabresto. Eu decido. É um absurdo que nós tenhamos uma cerveja que se chama Devassa. Que loura é... Não falaram, muito bem. Que lugar de mulher é na política, né? A mulher não pode... Então, essas frases, né, como em briga de marido e mulher, o Estado mete a colher com a Lei Maria da Penha. Mas antes não, né? Eu já separei muitas brigas aí. Então, o nosso desafio é um desafio social, político, educacional, é pedagógico. Nós precisamos de educar para um mundo de paz e não de violência, para um mundo de igualdade e não de discriminação. E nós temos trabalhado a partir de 4 diretrizes principais. O enfrentamento à violência contra a mulher, a geração de trabalho e renda, pensando a importância da autonomia econômica para as mulheres, participação social e termos uma ação transversal. Conseguimos articular com as demais secretarias, nas suas grandes políticas, a abordagem de gênero, que estas secretarias tenham uma visão de gênero. Então, uma parceria muito forte com o governo federal e uma ausência de apoio do governo estadual. Quais são esses principais projetos? Bom, a instalação de uma Casa da Mulher Brasileira, aqui em São Paulo. O que é a Casa da Mulher Brasileira? É aquela casa com equipe multiprofissional e que vai reunir no mesmo local Delegacia da Mulher, Tribunal de Justiça, capacitação profissional, encaminhamento para emprego, atendimento psicológico e jurídico. É uma experiência inédita, porque ela junta no mesmo local estes serviços para as mulheres. A ideia é nós fomentarmos a participação social das mulheres nos vários conselhos gestores, obviamente, porém, em articulação com o Conselho Participativo, não de forma isolada. E esses fóruns nós queremos que sirvam como experiência, como acúmulo, para nós criarmos em 2015 o Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres. E nos 16 dias de ativismo de enfrentamento à violência, retomamos essa campanha com cartazes específicos contra o assédio sexual nos meios de transporte. Os ônibus terem câmeras internas. Com a Secretaria de Serviços, o secretário Simão Pedro, a gente fez uma parceria de pensar a ampliação da iluminação da cidade, não só a partir dos pontos de maior violência geral, mas maior violência contra as mulheres, que inclui a violência sexual, e isso está avançando bastante. O projeto Rede Cegonha, o programa,
está sendo implantado em São Paulo e nós teremos 6 novos centros de parto normal intra-hospitalares. Queria explicitar aqui que quando a gente fala de rede de enfrentamento, são todos esses serviços. Centro de referência da mulher, Centro de cidadania da mulher, Delegacia da mulher, Tribunal de Justiça, todas essas instituições que compõem a rede de enfrentamento à violência. Então, ela é parte importante desta política. Fizemos um evento Mulheres no Funk. Nós fomos lá dialogar com a juventude, adolescentes, meninas, adolescentes, jovens. Teve show de mulheres, só se apresentaram mulheres, dançarinas, cantoras, e fomos lá conversar. E fazer um diálogo, que, olha, as mulheres não precisam ser só bailarinas. Podem ser produtoras, podem ser escritoras de letras, primeiro. Segundo, as letras podem valorizar a mulher, o respeito à mulher, podem ser diferentes. A ideia é levar para a população que mais precisa, e no nosso caso, para as mulheres que mais precisam, as ações da recentemente criada secretaria. E a gente tem uma grande expectativa que no nosso governo estadual, essas ações se fortaleçam como uma política efetiva de Estado. Muito obrigada. O feminismo, tanto na CUT quanto no PT, ele se dá num marco histórico muito importante, que é a luta pela libertação da classe trabalhadora. Então, a luta feminista, especialmente nesses dois ambientes, né, do PT e da CUT, ela não está descolada, ela não nasce descolada da luta pela emancipação da classe. Então, nós sempre fizemos, ou a gente sempre recupera, que a gente trabalha em 3 perspectivas, né? A perspectiva de classe, de emancipação da classe trabalhadora, a emancipação das mulheres, portanto, a perspectiva de gênero, e a perspectiva de raça, ou seja, a libertação da opressão racial. Nós temos muita dificuldade, temos tido, nós, o PT e as mulheres do PT, nós temos tido muita dificuldade para garantir algumas políticas públicas que o nosso governo federal já implantou, está implantando há 10 anos, inclusive nas nossas prefeituras. Né? Eu acho que, claro, você tem uma questão que é você tem casos em que há uma concepção que não combina com o que a gente tem encaminhado, né? Dos nossos companheiros, na verdade, são a maioria companheiros das administrações do PT. Então, eu acho que é importantíssimo que a gente, primeiro, que nosso partido e as nossas administrações priorizem aquelas políticas que têm, por que elas têm? Porque elas nasceram dos movimentos sociais. A política para as mulheres, a política de combate ao racismo e outras, a política de valorização e respeito às pessoas homoafetivas, todas elas nasceram dos movimentos sociais. Mas uma das poucas coisas que se toca nos nossos governos em geral, embora o governo federal tenha ações nesse sentido, é a educação não sexista. Por que isso acontece? Porque nós temos um problema de mentalidades. Nós temos um problema de preconceitos que estão arraigados na nossa sociedade. Essa cultura não muda apenas espontaneamente. Ela muda também dependendo das ações que o poder público adota, e particularmente nós observamos que o Estado de São Paulo está muito aquém daquilo que já se faz em outras unidades da Federação, ainda mais quando nós poderíamos contar com o apoio do governo federal. Segundo, ela chama atenção para um outro aspecto. Poderia ser muito cômodo para nós fazermos política diretamente nos municípios, abstraindo a existência dos estados. É importante que nós façamos políticas orientadas por programas, por diretrizes, mas que a gente entenda que entre a União e os municípios existe um ente que é o governo do Estado e que não dá para a gente fazer de conta que ele não existe, ele não tem um papel a cumprir, definido na Constituição. Então, não vamos cair neste erro de tentar fazer a política diretamente no município, porque a população precisa entender
qual é o papel do Estado, qual é o papel da Assembleia Legislativa, como é que se dá hoje o Pacto Federativo e de que maneira ele poderia ser modificado de acordo com novas necessidades. Porque nesses 2 últimos anos, os números de partos que o governo do Estado realizou nas suas maternidades públicas caiu ao redor de 8.000 partos. E a gente tem visto o seguinte: quando as mulheres denunciam seus agressores, a polícia nada faz logo no primeiro ato, as mulheres voltam para casa e assim que podem, o agressor acaba matando elas. Já que ela me denunciou, então agora eu vou matar. Nós temos aí a campanha do HPV e temos todo um problema no estado de Minas Gerais, onde os pais não estão permitindo que as crianças sejam vacinadas por uma questão moral. As mulheres sentem mais, quer dizer, elas sentem que o Estado e a sociedade estão no lado das mulheres, né? Será que a gente não conseguia fazer um acordo, talvez começando no sábado, Denise, para ver se a publicidade e a mídia, de um modo geral, se comporta de uma forma mais adequada, de modo a nós aqui não estimularmos o turismo sexual? Na fala da Denise, por exemplo, eu não identifiquei em nenhum momento como que as praças de atendimento vão trabalhar tanto a Secretaria de Direitos Humanos quanto a Secretaria de Políticas para Mulheres. E juntando educadoras do MOVA, professores da EJA, professores municipais, para estar fazendo essas palestras, para abrir os olhos, para estarem levando isso para as salas de aula. O Papa fez um pronunciamento lá, num negócio de mídia, um evento de mídia que tinha, e que ele falou que a mídia tinha 3 pecados, né? Era desinformação, calúnia e difamação. E eu já escutei e não vi como que ficou o final da legislação. Por quê? Porque na hora de ter as vagas da paridade, não é só por parte do movimento social, é por parte da representação do governo. Tem algumas questões da discriminação da mulher, da discriminação principalmente da mulher negra, que acaba sofrendo a discriminação 2 vezes, primeiro por ser mulher, e depois por ser negra, e eu sou esposo, né, de um negro e tenho muito orgulho de dizer isso, né? É algo que a gente tem que trabalhar desde a infância, homens e mulheres. De políticas públicas, o esporte de formação para atletas de alto rendimento, 80% da onde vai para as entidades de administração do esporte e para os clubes. E fica 15% para o atleta masculino e 5% para o atleta feminino. Que a gente tem visto que é ausente em todos os municípios um debate até das mulheres com deficiência que sofrem violência. Não aparece nos debates, né, nos programas. Eu não escutei educação, a questão das escolas. Como é que vai se dar a ocupação das escolas? Porque para mim está ali a criança, informação e a escola falando, o homem começou e eu tenho que chegar em casa e falar, não é o homem. Então, poxa, né? Aí é difícil, né, para a gente ficar escutando isso na escola, né?